aqui para receber Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito. Estou aqui para receber. Meu amado irmão, minha amada irmã, glória a Deus por estarmos iniciando mais uma semana litúrgica, a segunda semana da Quaresma. E nesta manhã de domingo, vivendo já o 11º dia do nosso retiro quaresmal, serão 40 dias numa linda jornada pelo deserto. No primeiro domingo, víamos um Deus que nos conduzia um deserto. Ao longo de toda esta semana, segunda semana do nosso retiro quaresmal, nós vamos entender como Deus nos fala no deserto. Que bom que nesta manhã de domingo podemos estar juntos novamente para nos colocarmos à beira do poço, para escutarmos o Senhor, para nos encontrarmos com Ele. Antes de vivermos este dia de nosso retiro, quero convidar você, neste domingo, a, de modo especial, viver uma graça de solidariedade com a nossa comunidade, com a comunidade católica Dom de Deus. De modo especial, adquirindo as nossas agendas bíblicas, essas agendas lindas da Ave Maria, que tem duas capas distintas, uma com o Pantocrátor, a imagem de Jesus, nosso Senhor, e uma outra com a imagem da Virgem Maria. Esses dois volumes, um de Nossa Senhora e outro de Jesus, cada custam R$15 aqui em nossa comunidade. E se você deseja ter uma agenda bíblica com as leituras diárias, comentário, santo do dia, pode entrar em contato conosco, com a comunidade católica Dom de Deus, adquirir essas agendas bíblicas no nosso Mercadinho da Providência, www.mercadinhodaprovidencia.com.br, ou com os membros em nossos centros de evangelização. E também, para nos ajudar a viver a Semana Santa, temos a oportunidade de adquirir o Deus Conosco, celebração da Semana Santa. Este Deus Conosco especial consta da celebração do Domingo de Ramos, depois a segunda, terça, quarta, quinta-feira santa, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, além de roteiros oracionais para a Semana Santa, a hora santa da Semana Santa, as dores de Maria. Se você deseja adquirir também em nossos centros de evangelização ou aqui no nosso CEF Imaculado, todos os domingos, ou durante a semana com a nossa comunidade de vida, ou no CEF Emaús em São Gonçalo, no CEF Divino Mestre em Niterói, ou também na região dos Lagos, no nosso CEF Divino Coração. Convidamos você agora a unir-se a nós em mais um dia do nosso retiro quaresmal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Conduzidos pelo mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto, o mesmo Espírito que selou a vontade de Deus, que agora está sobre nós, tomemos a Sagrada Escritura no capítulo 9 de São Marcos, versículos de 2 a 10. São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha, a sós.
Então foi transfigurado diante deles, e suas vestes tornaram-se resplandecentes, tão brancas como nenhuma lavadeira na terra poderia branqueá-las. Apareceram-lhe Elias e Moisés, falando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, não sabia o que falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem que os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram para si o que foi dito, mas discutiam sobre o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Domingo, dia do Senhor, dia de missa, dia de cumprirmos o preceito mais especial na nossa vida cristã, celebrar o ressuscitado através do mistério eucarístico, da celebração da missa. E nós, queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo este domingo também dentro do tempo quaresmal, bem como também este domingo na perspectiva do nosso retiro quaresmal. Hoje é o 11º dia. Estamos iniciando a 2ª semana. O tema próprio para nos conduzir ao longo de mais uma semana de retiro é o Deus que nos fala no deserto. E esse Deus que nos fala no deserto é o mesmo Deus que falou na montanha sagrada, hoje, conforme ouvíamos no Evangelho. O Deus que dizia: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de maneira muito propícia nos interrogamos sobre este escutar a Deus. Mas não simplesmente na perspectiva da necessidade que temos de escutar o Senhor, mas na perspectiva de que essa escuta de Deus concretiza em nós a dinâmica de um evangelho que nos coloca sempre diante do mistério. Sempre diante do mistério deste Deus que se revela a nós. Desse Deus que neste 2º domingo da Quaresma quer fazer-nos também experimentar a graça de uma fé que nos faz entender todas as coisas. E, sobretudo, todas as coisas a partir de uma experiência de ressurreição. E por isso este 2º domingo da Quaresma e também este dia de retiro, ele nos propõe que também pensemos e reflitamos sobre a importância do dom da fé. É claro que todos nós sabemos o que é fé. Fé é acreditar. Fé, vai dizer o apóstolo Paulo, é acreditar naquilo que não se vê. Mas vejam que os discípulos hoje no monte estavam diante de um Jesus que eles viam, diante de um Jesus que eles conheciam, mas também diante de um Jesus que traz consigo o mistério de Deus, porque ele é o Filho de Deus. E diante deste mistério, somente uma revelação divina pode nos fazer entender e compreender estes mistérios de Deus, ou este mistério que é Deus. Mistério significa aquilo que se pode conhecer através da revelação. E por isso, hoje, para o nosso dia de retiro à beira do poço, é essencial que tenhamos razão de fé. Razão de fé significaria para nós termos a capacidade de acreditar, porque simplesmente acreditamos em Deus. E se acreditamos nele, acreditamos nas infinitas possibilidades da ação de Deus. Então, esta razão de fé,
ela nos coloca diante do mistério da vida. Nos coloca também diante do mistério de Deus. Esta razão de fé nos possibilita ver as coisas com a clareza do Espírito. Por quê? Porque Jesus só se permite ser conhecido no alto da montanha porque se transfigura diante dos seus discípulos. E esta graça de transfiguração permite evocar e invocar a presença de Moisés e Elias, bem como também a presença do Pai que diz isto: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Sem esta razão de fé, quer dizer, sem a capacidade de compreender que eu sou um ser racional, logo, um ser possível de conhecer a Deus, e se sou racional e também filho de Deus, tenho graça de intimidade com Ele, então essa razão de fé me faz compreender as coisas em uma dimensão que não é simplesmente concreta e palpável, mas que também, de maneira concreta e palpável, revela algo, meu amado, minha amada, algo que está para além da nossa razão. Porque a fé não exclui a razão. A fé não exclui essa nossa capacidade de encontrar aquilo que humanamente é impossível de ser encontrado. Quando digo humanamente impossível de ser encontrado, não é porque o humano não pode encontrar Deus, mas o humano, ao se deparar com o mistério, ou usa só da razão, ou usa de uma razão de fé. E esta razão de fé nos permite olhar para aquilo que está além. E aí a palavra de Paulo, ela se confirma, porque fé é acreditar naquilo que não se vê. E vamos usar um exemplo de Abraão, nosso pai na fé. E Abraão, nosso pai na fé, quando leva Isaque para o sacrifício, Isaque olha para o seu redor, vê o altar, vê a lenha, mas ele pergunta: pai, onde está a oferta do sacrifício? Abraão sabe quem é a oferta, é seu filho. Abraão sabe. E Abraão é posto à prova por Deus, não porque Deus quisesse que Abraão sacrificasse o seu filho, mas para entender que esta razão de fé, ela nos coloca diante de propostas impossíveis. De propostas que, humanamente, entre aspas, são impossíveis. E o que isso tem a ver com a nossa conversão? Tudo. Porque nós muitas vezes achamos impossível nos convertermos. Achamos impossíveis mudar de vida. Nós achamos que muitas vezes certas realidades elas são tão difíceis que tomam uma qualidade de impossível. Então, diante deste mistério, Deus nos mostra pela fé de Abraão que não existe nada impossível quando se tem a Deus em primeiro lugar. E para Abraão, por mais difícil que fosse pensar, sacrificar o seu filho, ele escutou a voz de Deus. Ele não desafiou esta voz, porque era um homem de fé. E sendo Abraão um homem de fé, ele mesmo sofrendo a dor de imaginar sacrificar o seu próprio filho sem contestar a Deus, como pode um Deus pedir o sacrifício de uma criança? Abraão não questiona. Abraão não questiona. Até mesmo porque diante dessa realidade existe um mistério de fé, pois Isaque é fruto de uma promessa de Deus. Não é fruto de uma geração simplesmente biológica, fisiológica, natural, mas é um milagre, porque Sarai era uma mulher estéril. Então Abraão sabia que aquele filho era obra de Deus, e era uma obra para Deus. E já ali há uma expressão do que será Jesus, nosso Senhor. E por isso o Evangelho
narrado hoje da transfiguração de Jesus, tem como ponto principal este dizer de Jesus Cristo: não contem nada a ninguém, até que eu morra e ressuscite dos mortos. E os discípulos iam pelo caminho se perguntando: o que quer dizer ressuscitar dos mortos? Então aquilo que o Pai no Antigo Testamento pede a Abraão e que dizemos: meu Deus, isso é um absurdo, é o que o Pai vai fazer com o Filho. O Pai, nosso Pai do céu, Deus, Ele vai levar à cruz o seu Filho como oferta. Então a relação que precisamos estabelecer é com esta mesma relação de fé que há no seio da Santíssima Trindade. E uma relação com a fé que é capaz de realizar aquilo que humanamente é absurdo. Então queremos que Deus, sim, fale conosco. Sim, queremos que Deus nos comunique a sua boa nova. Mas também queremos um Deus que providencie. Um Deus que providencie o sacrifício. Um Deus que providencie a ressurreição. Santa Teresa diz que muito custa aquilo que muito vale. Essa é a experiência que Jesus fará. Quanto vale nos salvar? Quanto custa nos salvar? Custa muito. E Ele paga o preço por isso. Diante do Evangelho que ouvimos, nos colocando à beira do poço, como anda a sua fé, meu irmão, minha irmã? Como está a sua experiência de fé com Deus e em Deus? Quando há uma realidade de sacrifício, de renúncia, como está a sua fé? Essa é a pergunta que hoje Deus te faz à beira do poço. Que você possa responder a Ele com liberdade de alma, com experiência de vida, porque Deus espera respostas nossas para que a obra dele se complete em nós. Que a Virgem Maria esteja conosco ao longo de todo este dia. E convidamos você para amanhã seguir conosco no 7º dia do 12º dia do nosso retiro, às 8 horas da manhã. Esperamos você, mas depois de passar todo este dia na presença de Deus, não esqueça, se há alguém com quem você possa partilhar, partilhe do seu coração, partilhe das suas experiências, porque isso nos forma, isso também nos enriquece. Não esqueça do seu diário espiritual para esses 40 dias, à beira do poço, para que Deus ainda mais confirme o seu coração na fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.